Olá, seja bem-vindo. Está começando agora o programa UFA no Plural. Hoje nós vamos tratar da devolução de crianças adotadas, que infelizmente é algo comum. Ela costuma ocorrer principalmente no período que os candidatos a serem pais da criança têm para conviver, com o futuro filho. Por que isso acontece e quais são os reflexos disso na vida dessas crianças? Este é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a Sara Vargas, ela que é coordenadora da ONG Pontos de Amor, e a Anielen Rosa, que é psicóloga. Muito obrigado por terem vindo. Obrigada também pelo convite. Obrigado, Sara. Obrigada, prazer estar aqui. Sara, é algo muito comum, que traz várias consequências. A gente tem aqui em Uberlândia algum número, só para o pessoal ter uma noção? Eu me lembro que no segundo semestre de 2013, ele foi um semestre bem trágico aqui para a nossa história, e nós tivemos 9 devoluções. Algumas ainda na fase inicial, naquela fase de estágios de convivência, ainda não tinha saído a adoção, alguns outros já em fase já estava transitando em julgado a adoção, ou já até havia sido transitado em julgado. Graças a Deus esse número ele tem diminuído, e em grande parte devido a uma consciência de toda a rede, mas especialmente a essa parceria que a Pontes de Amor tem desenvolvido na preparação e no acompanhamento pós-adoção dessas famílias e dessas crianças, e isso faz toda a diferença. Esse ano nós tivemos 2 casos de devolução que eu me lembre. Os 2 ainda numa fase bem inicial, numa fase de estágio de convivência, e uma dessas famílias não era daqui de Uberlândia. Eu queria que você explicasse um pouquinho do trabalho da ONG. Ok. Bom, a Pontes de Amor, ela nasceu em 2012, e justamente uma das coisas que nos intrigava eram as adoções que não eram bem sucedidas, os casos onde haviam devolução de crianças e adolescentes. A gente sabe que uma família, quando parte para adoção, ela, na maioria das vezes, já passou por várias frustrações, abortos, infertilidade. Outras não, outras têm o desejo de adotar, mas já passaram por um longo processo, na maioria das vezes. E quando chegam ao ponto de devolver, de desistir desse sonho, é uma grande frustração para todo mundo, inclusive para a família. Mas é claro que para a criança ou adolescente que é devolvido, que já é uma criança que vem de situação de trauma, que já viveu violência, abuso, negligência, então ela viver de novo uma situação onde ela é rejeitada, a psicóloga Susana Schettini, ela fala que a devolução ela se assemelha à morte psíquica dessa criança ou desse adolescente. Então essa questão ela era nevrálgica para nós, ela realmente nos incomodava, e nós começamos a pesquisar e a gente percebia isso, que famílias que são bem preparadas e são bem acompanhadas, elas não devolvem. Então daí nasceu o sonho da gente criar a Pontes de Amor, E assim nós começamos em 2012. E a gente fica muito feliz em perceber que as famílias que realmente são preparadas e acompanhadas no pós-adoção, nós temos 0% de devolução dessas famílias. Essas famílias, graças a Deus, nesses 4 anos, nenhuma delas devolveu. Muitas delas, inclusive, chegaram em fase de desespero, já estavam com essa criança há um tempo e estavam desesperadas, sem saber como lidar com aquela problemática, e quando chegam na Pontes a tempo, quando a coisa já não espanou de vez, e a gente começa a trabalhar com essa família, a gente percebe que há uma mudança significativa que é relativamente rápida. Algumas em 2, 3 meses já falavam: nossa, não, de jeito nenhum, não quero mais devolver, já entendi, já peguei o fio da meada e agora a gente sabe o que precisa ser feito, porque sempre a responsabilidade dessa relação é dos adultos, Nós somos aqueles que temos mais capacidade de flexibilizar, de compreendermos, aonde aquela criança precisa ser acolhida. Nós somos aqueles que somos verdadeiramente os responsáveis por essa relação. Sem dúvida alguma, um trabalho muito importante. Agora, Anielen, a questão da idade ainda é algo que impacta nesse número, nesse universo de devolução? A criança com uma idade mais elevada ali, o pessoal ainda tem um certo problema em adotar essas crianças são rejeitadas de alguma forma? Culturalmente, no Brasil nós temos, infelizmente, esse hábito das pessoas querem adotarem crianças mais novas. A gente trabalha isso também na ONG, Sara? A gente busca conscientizar que a adoção é para todo mundo, que crianças e adolescentes merecem e podem ser adotados, que
que todo mundo pode viver em família, mas infelizmente ainda tem sim essa cultura de quererem crianças menores por alguns mitos, por algumas preocupações que os pais acabam tendo em relação à história da criança já maior, né? E quais que são essas principais queixas? Queixas não, né? Na verdade, esses mitos aí, eles alegam o quê? Quando preferem alguém mais novo, uma criança mais nova? O medo da história de vida da criança é o mais gritante, né, para esses pais. Para muitos pais, o importante é que essa criança viesse beber, para ela não lembrar da história, para ela não ter vínculos com os familiares, né, biológicos. Então, esse medo dessa história, do que ela viveu, de encontrar pessoas da família biológica, são medos que perpassam essa convivência e essa impossibilidade, às vezes, de se pensar na adoção tardia, que a gente chama. Certo. O medo também da pessoa já ter ali se desenvolvido, ali, o gênero da pessoa, enfim. Você acha que isso também influencia? Sim, a questão dos aprendizados, dos hábitos, né, o que trazem nos aprendizados, como se aquilo que eu vivenciei, a criança vivenciou na sua história de vida, fosse realmente ser determinante na sua personalidade. Nós entendemos que isso constitui, sim, né, o ser da criança, mas isso não é determinante. A criança pode aprender novos hábitos. É algo que pode ser trabalhado. Exatamente, conhecer novos valores. Aliás, a gente acredita muito nesse novo encontro, né, nessa nova história construída a partir de novas relações. Certo. Essa questão da devolução, Sara, você estava me falando que em 2013, se não me engano, foram 9, agora um número menor, por enquanto, né, 2. O que isso pode trazer para a criança? Então, essa criança, a criança, principalmente até uns 6, 7 anos de idade, me corrige se eu estiver falando a idade errada, Aniele, ela tem a compreensão de que ela é o centro do universo. E que tudo que acontece, ela se sente responsável por isso. Então, se algo acontece de bom, ela se sente responsável por minha causa. Mas se algo acontece de ruim, ela também se coloca nesse lugar de responsabilidade e até de culpa, né? Então, quando as coisas começam a dar errado na vida dessa criança, ela vai cada vez mais tendo a consciência de que, criando essa consciência, né, de que realmente deve ter algo de muito ruim em mim, de algo de muito errado, porque as coisas não dão certo e a culpa deve ser minha. Então, por isso que essa devolução, ela vem reforçar isso. E geralmente, o que a gente percebe é uma culpabilização em cima da criança. Ele não sabe se comportar, ele não sabe se relacionar, ele não sabe amar, ele não está aberto para relacionamentos. Então, muitas vezes há uma culpabilização também por parte dos adultos em cima dessa criança ou desse adolescente, né? Quando, na verdade, todo comportamento da criança ou do adolescente, por trás desse comportamento existe uma mensagem. Então, uma criança ou um adolescente que tem um histórico, né, difícil, de abandono, de rejeição, essa criança, esse adolescente, ele vai aprendendo que se entregar afetivamente para um relacionamento é algo perigoso, porque eu posso me machucar. Amar alguém e me deixar ser amado é algo extremamente perigoso, porque eu posso amar, eu posso acreditar nesse relacionamento e de novo eu posso me machucar. Então vai haver uma fase de teste. Vai haver uma fase onde essa criança vai realmente testar aquele novo sistema, aquela nova família. E qual que é a linguagem que essa criança sabe, sabe usar, ou que ela sabe interagir para testar, ou até mesmo para se colocar enquanto sujeito? É a transgressão. Então ela vai entrar num período, muito provavelmente, onde ela vai desobedecer, ela vai querer confrontar, desobedecer as regras daquela família, né? Mas se aquela família for amorosa o suficiente para demonstrar que ela não gosta daquelas atitudes, mas ela ama aquela pessoa, ela ama aquela criança, aquele adolescente, e for firme o suficiente para mostrar quais são as regras daquela casa, por que aquelas regras existem, quais são os princípios que embasam aquelas regras, né? Mas ao mesmo tempo tratar isso de forma afetiva, né? Claro, trazer as consequências, a disciplina, sim, isso precisa ser trazido. Essa criança, os limites trazem segurança também no relacionamento, mas sem perder esse espaço de afeto, de amor, de respeito, de honra para com aquela criança. Fazendo isso, essa fase vai passar, né? E claro, depende da idade da criança, depende da fase que ela está vivendo. Isso pode levar menos tempo ou mais tempo, mas vai passar, né? E outras fases vão vir, porque relacionamento é cheio de fases, e relacionamento entre pais e filhos esses relacionamentos são cheios de fases, né?
E nós vamos ter que passar por cada um deles. Mas a gente também precisa desmitificar, será que tudo isso que a gente está vivendo é só por causa da adoção? É só por causa da história pregressa daquela criança? Ou também o que tem a ver com a fase, né, de desenvolvimento natural que aquela criança ou aquele adolescente está passando? Então isso tudo é muito trazido e muito discutido nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nos grupos de apoio à adoção tardia, aqueles pais que adotaram crianças com mais de 3 anos de idade, que já trazem essa mochilinha nas costas, né, que a gente fala que é a sua história, com mais lembranças, né? Então a gente precisa também ter mais ferramentas, mais preparo para lidar com essa história, né? Mas isso é plenamente viável, uma vez que a gente conta com essa rede de apoio, né? E com uma rede de apoio profissional também. Isso é muito importante, que as famílias contem com essa rede de apoio profissional. Mas é plenamente viável de se criar esse relacionamento, essa base amorosa, essa base afetiva, esses vínculos familiares que prevalecem. E aí não tem nada mais recompensador do que um dia você receber um eu te amo, um cartão daquele filho, daquela filha que te desafiou para construir aquele vínculo, né? Mas que enfim você constrói, né? Você citou essa questão do comportamento às vezes inadequado no primeiro momento, mas Daniela, você não acha que, por exemplo, as pessoas, esses futuros pais aí, às vezes não idealizam muito, porque nem os filhos que as pessoas têm aí, né, e que são delas naturalmente ali, às vezes eles, né, transgridem, enfim. Ah, sim. Eu costumo perguntar, né, quem aqui é o filho que o pai idealizou? Né? Eu não conheço ninguém que seja. Então, realmente, sim, né, todos os pais grávidos, seja psicologicamente ou, né, biologicamente, que começa a criar expectativas de que filho que vai vir. Né? Quando se está grávido biologicamente, começa a pensar, vai ter que cabelo, vai puxar quem? Essas especulações sempre acontecem e elas são saudáveis, claro. Mas eu preciso, sim, conseguir ter um encontro real, né, com aquilo que eu idealizei, mas é esse também ser que chega, de que forma que ele chega, esse filho. Então, quando o filho chega, eu preciso amá-lo como ele é, conhecê-lo como ele é. Né? E aí sim, lidar com os meus ideais, daquilo que eu queria para o meu filho. A gente conversa muito sobre isso. E eles falam mesmo, eu queria muito que meu filho fosse tal profissão, ou fosse de tal comportamento. Aí eu sonhava ter uma menininha que fosse comportadinha, uma princesinha, que fosse uma bibelô. Chega uma criança sapeca, aquelas meninas, né, que dão trabalho, que não gostam de nada no cabelo, que não... E a mãe precisou olhar para essa criança, bom, essa é a minha filha, né, e vou amá-la do mesmo jeito. Talvez então, idealizar demais não seja bom em nenhum tipo de relação. Não, né? Qual relação é, né? Se você se relacionar com alguém que não existe, né? A gente está sempre relacionando com quem está do nosso lado, na nossa frente. Relacionar com quem se idealiza é um equívoco, né? Não dá certo em nenhuma relação. Às vezes sem saberem, né, os pais ali, que essa atitude de devolver pode trazer problemas para eles também, né? Porque eles estão ali numa luta incansável, que querem ser pais. Eles também sofrem nesse processo, né? E dependendo sofrem emocionalmente, sofrem a vergonha, a decepção, a frustração de terem que viver com isso tudo. O próprio fracasso de novo, né? Que às vezes já tentaram ser pais biologicamente, aí tentando ser na adoção não dá certo, é mais uma frustração de, será que eu consigo mesmo? Então, a gente vê esse lado também, né, Sara? E também de como que eu vou apresentar isso agora para a sociedade, para minha família, né? Mas eu queria voltar um pouquinho na questão da idealização, né? A idealização, ela faz parte no início da construção do desejo, ela é necessária, né? Eu nunca vou querer ter filhos se eu não tiver um ideal de filhos, né? Eu nunca vou querer ter um relacionamento sério com alguém, me casar ou viver junto com alguém, se eu não tiver um ideal desse relacionamento, né? Vamos fazer o seguinte, você vai dar mais detalhes dessa idealização daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Combinado. Bom, UFO no Plural vai para o intervalo e volta já já. Fique aí com a gente. Com as drogas é sempre assim. No começo, tudo parece uma incrível viagem. Mas aí, você vai perdendo o controle, cada vez mais. Até que uma hora, você chega ao fim da linha. Ligue e peça ajuda. Você não está sozinho na luta contra as drogas. Governo de Minas.
Estamos de volta e hoje nós estamos falando sobre devolução de crianças adotadas, algo comum e que causa problemas na vida dessas crianças. No bloco anterior, eu estava conversando com a Sara, que é coordenadora da ONG Pontes de Amor. Estava falando, Sara, da questão de o pessoal idealizar demais, né, os filhos que vão vir para aquelas casas. Eu queria que você continuasse sobre esse assunto. Isso, então, eu comecei a dizer que a idealização ela é necessária no início, principalmente, para a construção desse desejo. Se eu não tenho um ideal de filho, eu não vou desejar ter filhos. Se eu não tenho um ideal de um relacionamento conjugal, de um relacionamento com um parceiro, com uma parceira, eu não vou desejar ter esse relacionamento. Mas, à medida em que a gente vai amadurecendo, a gente precisa ir aproximando esse ideal do real, porque senão eu vou me frustrar. E quanto maior for essa idealização, maiores as chances de frustração, né? Seja num relacionamento, seja em relação a um trabalho, a qualquer coisa na nossa vida, né? Então, é importante a gente compreender isso, porque às vezes as pessoas culpam demais o ideal como se ele fosse o único vilão da história, né? Na verdade, ele faz parte desse processo de construção, mas a gente precisa trazer isso para um lugar, né? E uma outra coisa que eu queria falar também é que, graças a Deus, as devoluções não são tão comuns assim, né? A gente vê que a grande parte das adoções, elas são bem-sucedidas. Só que uma devolução que acontece, ela é catastrófica e ela chama atenção, né? E deve chamar mesmo, porque todo o nosso trabalho é para quê? Para que não haja nenhuma devolução, para que todo o processo de aproximação, de construção desse estágio de convivência, de adoção, para que ele seja bem sucedido, porque, como a gente estava falando antes, isso é muito danoso à vida da criança e do adolescente, né? Talvez seja comum dentro de um universo ali que a gente considera aceitável, né? E aí acaba sendo um número alto, não? Então, há um tempo atrás, eu me lembro que quando a gente foi fazer uma pesquisa em Santa Catarina, em 2011, 75% das crianças e adolescentes que estavam acolhidas lá naquele ano, eles já tinham sofrido algum tipo de devolução. Esse número ele é alarmante, ele é absurdo, né? Absurdo. Mas eu quero ressaltar de novo, o que a gente percebe? Famílias bem preparadas e bem acompanhadas no pós-adoção, elas não devolvem. Que tipo de preparação é esse? Bom, isso tanto se tornou uma necessidade que foi observada inclusive pelos nossos legisladores, né? E desde 2009, com a chamada nova lei da adoção, que é a lei 2010, se torna então obrigatória a preparação para todos aqueles que querem adotar, né? Então, antes de ser habilitado para adoção, essa pessoa, esse casal, ele precisa receber uma preparação específica, fazer um treinamento, ou participar de oficinas, de um curso. Aqui em Uberlândia, quem ministra esse curso em parceria com a Vara da Infância e da Juventude é a Pontes de Amor. E o que é feito durante essa preparação? Nós vamos levar essas pessoas de uma forma bem interativa, até lúdica, a refletir a respeito da sua motivação, o que fez com que eles desejassem adoção, o que é adoção, quem é essa criança, esse adolescente, quem que realmente eu dou conta de adotar, né? Quem é a criança que eu estou pronto para receber como filho, como filha, o que é essa espera, né, nesse processo de adoção, quais são os caminhos jurídicos e, afinal, e por fim, então, como é que vai ser esse estágio de convivência, esse início de convivência, o que eu devo esperar disso? Então, durante aqui em Uberlândia nós fazemos 5 oficinas de 3 horas. Durante esses encontros nós vamos trabalhar todos esses temas. A gente sabe que essas 15 horas não são suficientes, mas aí nós convidamos todas essas pessoas para continuarem se encontrando com a gente uma vez por mês, onde nós temos os encontros mensais, onde a gente vai continuar refletindo a respeito dessa criança, dos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, relacionamentos familiares, enfim, para que tudo isso favoreça essa convivência familiar e a formação desses vínculos, né? Agora, também é super importante que depois que essa criança chegue, essa família seja acompanhada, muitas vezes inclusive com acompanhamento terapêutico, e a Pontes de Amor também oferece esse acompanhamento terapêutico de forma gratuita, né? Então ele pode ser um acompanhamento familiar, ou essa família pode vir para um grupo de apoio terapêutico, como por exemplo nós temos o grupo de apoio à adoção tardia, né? Mas é fundamental que haja essa preparação e esse acompanhamento. Essa preparação ela não deve ser apenas
para a família que está adotando, mas também a criança que vai ser adotada, ela precisa ser bem preparada. Essa criança e essa família também, eles precisam elaborar os seus lutos, elaborar as perdas que eles tiveram. A família precisa elaborar as perdas da infertilidade, dos abortos que porventura já tenham vivido, de um filho que porventura já perderam. E a criança, ela precisa elaborar as suas perdas pregressas, né? A perda da família biológica, os traumas que ela viveu na sua história, para que ela verdadeiramente possa estar aberta e seja preparada, né, para a formação desse novo vínculo. Exatamente. E, Nelen, pode acontecer, por exemplo, de, às vezes, os pais ali, as pessoas que estão se candidatando a ser pais, eles estarem buscando algo que pode ocorrer algum equívoco. Às vezes a pessoa pensa que precisa ser pai, que quer ser pai, mas quer atribuir à criança que está vindo algo que vai preencher um vazio ali na vida dele. E, na verdade, a solução do problema dele talvez não fosse filho. Pode acontecer isso? Com certeza. Dentro dessa temática que a Sara abordou, que a gente trabalha, a motivação, ela é o nosso ponto central, eu diria assim. Por que eu quero ser pai? Né? E, na verdade, a pergunta é: por que eu quero adotar? Porque a resposta deve ser: eu quero ser pai. Né? E por que eu quero ser pai também precisa ser perguntado. Aqui, eu quero de fato paternar, eu quero de fato maternar, exercer a função de pai e de mãe, que implica todo um conjunto de ação, né? De cuidado, de educação, de afeto, de limites, de formar um outro ser humano. Ou não, eu quero estar ali realmente, não quero morrer sozinho, eu não quero... Eu pensei exatamente numa dessas questões. Sim. Tem gente que, às vezes no dia a dia você ouve conversa desse tipo. Sim. Mas se você não for pai, inclusive uma cobrança dos outros serem pais, se você não for pai, você vai ficar sozinho para sempre. Quem vai cuidar de mim quando eu estiver mais velho, se eu adoecer, se eu não tiver filhos, quem estará por mim? A criança já vem com uma responsabilidade enorme. Exatamente. Que a pessoa não deu conta de resolver, um adulto não deu conta e espera que ela resolva. E é como se fosse um banco, né? Eu estou investindo em você, para lá no futuro você ser minha companhia, você ser quem vai cuidar de mim, você estar do meu lado. Vira uma prisão mesmo, né? Então, fora outras motivações equivocadas que realmente a gente percebe durante o processo, e a gente inclusive alerta: olha, se tiver alguma questão nessa motivação que ainda esteja em dúvida, que coloque em xeque essa condição de estar na função de pai e mãe, pare um pouco o processo, reveja, se pense a respeito, né? Essa reflexão sobre essa decisão, ela é muito importante. Que lugar essa criança vem ocupar em minha vida, eu na minha relação com o outro, né? Para muitos relacionamentos também isso acaba sendo uma busca de salvar o relacionamento, de dar o que eu não consigo dar. Né? Então, vou adotar porque é o que ele sempre quis. Enfim, existem N motivações equivocadas que nós buscamos trabalhar junto com os postulantes e que a gente propõe que eles pensem, que eles reflitam e sejam honestos primeiro consigo mesmo. Né? Eu falo que isso é uma escolha primeiro individual, mesmo para os casais. Primeiro eu preciso saber se eu quero ser mãe, né? Você precisa saber se você quer ser pai, se você quer ter essa função na sua vida. Isso é muito pessoal, muito subjetivo, cada um tem seus motivos e precisa estar em contato com isso, na sua autenticidade. E depois, nós, enquanto casal, nós queremos adotar, nós queremos ser pais juntos, eu quero essa pessoa como pai dos meus filhos. Né? São perguntas que, às vezes, numa família biológica, né, as coisas são atropeladas e acontecem e nem se pensa, né? Já casamos e naturalmente seremos pais. E não se pensa sobre se eu quero mesmo, como será isso na nossa relação, enfim. É possível e é necessário pensar-se sobre... Eu acho que na nossa cultura atual também, né, na contemporaneidade, o mundo, os novos casamentos, os novos vínculos vêm se perguntando sobre isso. Sobre eu quero ser pai, mãe, isso é uma pergunta importante, sim. Esse tipo de decisão aí, né, por engano, enfim, pode contribuir para que haja uma devolução. Sem dúvida. E uma coisa que a gente trabalha é justamente para que essas questões venham antes da adoção. Essas pessoas, elas passam por um processo de avaliação psicossocial pelas técnicas da Vara da Infância e da Juventude, onde justamente esse tipo de situação deve ser detectado. Nas próprias oficinas, essas reflexões, elas vão confrontar muito essas pessoas. E a gente fica muito feliz quando alguém, durante as oficinas de preparação, fala assim: nossa, eu não estou tão certo se é isso que eu quero. A gente fala: que bom, porque lá na frente ia dar problema, né? Então, por isso que a gente fala, quem é bem preparado
cuidado e bem acompanhado, o índice de devolução é praticamente zero, né? Uma coisa que a gente observou também é que quando a gente para pensar na necessidade que esses pais observam na vida dessa criança, essas necessidades são muito semelhantes às próprias necessidades que os pretendentes à adoção têm. Necessidade de cuidado, de abraço, de carinho, de um abraço no dia das crianças, no dia das mães, alguém para chamar de mãe, alguém para chamar de filho. Então, por isso que a gente chama esses adultos a irem preenchendo o tanto quanto for possível esses buracos emocionais que existem na vida deles, entende? Porque essa criança não vai dar conta de suprir todos esses buracos emocionais, né? Então, a gente precisa ir se suprindo de algumas outras formas, porque, na verdade, nós pais é que somos aqueles que nutrem, né, o que devem nutrir, que devem suprir, que devem investir todo o afeto e tal. E é claro que a gente vai receber também afeto, a gente vai receber o retorno, mas isso não deve ser o nosso motivador principal. Eu quero só reforçar, quando você fala isso, que é importante sim. Muitas das vezes, né, a devolução ela vem por essa inabilidade mesmo dos pais, ou nessa motivação equivocada, porque muitas vezes colocam a culpa na criança, como a Sara fala, a criança não se comportou bem, não veio a criança que eu queria, mas muitas vezes é muito mais uma dificuldade dos adultos do que da criança, porque a criança, mesmo com a sua história de vida difícil, com os traumas, com tudo que ela vivenciou, ela é muito mais aberta a amar e a chamar o outro de pai e mãe com mais facilidade, né? Ela se vincula, lógico, com suas peculiaridades. Mas o pai, quando está com esses buracos, ele vem ali querendo uma formatação de um filho que não consegue haver o encontro real. E o pai e a mãe também, quando estão preparados para receber essa criança, estão abertos, eu imagino que a chance de ter sucesso é muito maior. Né? Porque, por exemplo, você citou uma situação aí de, às vezes, um quer, o outro não quer. Eu vou ser mãe porque o pai quer. Isso a gente ouve aos montes por aí, né? Mas não dá certo. E a chance de dar errado, porque isso aí não funciona. Então tá, vai ter filho porque é muito comum, né? Sim. Então vai ter filho porque o pai queria, né? O esposo queria. Aí essa mãe que não estava aberta desde o começo a ter filho, a chance dela, né? Sim, e às vezes acontece também, quando há uma separação desse casal no futuro, quem fica com a criança, que é o que não gostaria de adotar, sofre mais com a adoção. E aí é quando começa a querer devolver. Porque lá no fundo, lá atrás eu não queria, mas sobrou para mim. Então, é muito delicado mesmo, não funciona, mesmo nos casos que não há separação, né? A questão da vinculação é muito difícil, se a pessoa não está realmente com o desejo de ser pai e mãe. Se é um casal, ambos precisam desejar, senão não vai dar certo. Gente, isso acontece em filhos gerados ali, né, pelo próprio casal. Agora imagina no caso de uma adoção, que não tem de ingrediente para dar errado, né? Sim, sim. Bom, a gente vai reforçar a questão então de que é necessário que haja uma preparação, né, para esses pais conseguirem adotar essa criança e conseguirem permanecer com essa criança, e também sobre o pós-adoção, né, que também é muito importante. Eu queria que vocês reforçassem isso. Exatamente. Você que está nos assistindo, né, se você deseja adotar, ou talvez você tenha já um filho por adoção e você está vivendo bons momentos, ou você está vivendo momentos desafiadores, procure a Pontes de Amor, porque realmente nós estamos aí para servir a sociedade e para trazer subsídios para que esses relacionamentos familiares possam ser melhores, possam ser mais prazerosos, mais bem-sucedidos, né? A gente não consegue evitar os desafios, mas a gente consegue se empoderar e empoderar essas famílias para encararem os desafios que a vida traz, né? Certas vezes as pessoas reclamam muito do processo, que é lento. Eu só fiquei com essa dúvida. Isso também pode interferir nessa devolução? Por exemplo, às vezes o pai, os pais que, né, serão ali os pais adotivos, fica com medo, porque o processo está demorando muito, às vezes dessa criança ter algum tipo de vínculo ou contato com os pais
que geraram essa criança? Pode acontecer isso? Não? Não, normalmente não. Porque quando a criança vem para a adoção, o poder familiar da família biológica ele já foi destituído. Então não existe mais esse vínculo jurídico. Essa família já não tem mais direito sobre aquela criança. Então já foi rompido o vínculo jurídico e normalmente já foi rompido também o encontro, a convivência com essa família de origem, né? Então, quanto a isso, não. O que a gente percebe é que, às vezes, a preparação de um pretendente foi feita há 5 anos atrás e eles demoraram 5 anos até que chegasse, então, por fim, essa criança. Se durante esses 5 anos houve muita diferença, né, muita coisa aconteceu naquela família, talvez um desses pais, né, já tenha esfriado um pouco quanto a esse desejo. Então, isso deve ser trabalhado antes de vincular esse casal a essa criança. Mas esse é um dos papéis das técnicas do judiciário, de acompanhar isso. Por isso que a cada 2 anos deve ser feita uma reavaliação desses casais. Assim, rapidamente nosso tempo estourou. Um endereço da ONG, para quem tem alguma dúvida? Você pode acessar o nosso site, pontesdeamor.org.br, ou ligar no telefone 34-3235-5615. Sara, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, estamos à disposição. Muito obrigado também pela presença. Obrigada também. Bom, pessoal, o Fui no Plural de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais, a gente conta com a sua companhia. Muito obrigado pela audiência. Tchau.